No presente, mais uma vez estou aqui. Quem fala com vocês, nação de Arusha e os telespectadores, é o irmão Freitas. Que a paz de Arusha preenche todo o teu entendimento. Estou aqui mais uma vez, nessa noite, alegremente, nesse canal presente. Apresentar a mensagem do Messias, onde que teve aqui seu ministério, confirmando que ele foi escrito na primeira aliança. Então está ali o período de interbíblico, a era messiânica, a vinda do Messias dos hebreus aqui na terra. Onde veio confirmar as profecias dos seus profetas, onde ele falava aos ouvidos dos profetas a mensagem, o pastor que cuidava das ovelhas no campo, com carinho, cuidava dela, o pastor. Uma simbologia, a prefiguração do pastor das ovelhas. Esse pastor que ele diz, eu sou bom pastor. E falou para os seus discípulos e por todas as nações de Israel, a nação de Yahweh, está sobre a terra, a nação dos hebreus, é a nação Yahuru. É Yahuru que está ali na primeira aliança, o Messias falou, eu sou bom pastor. E o bom pastor dá ouvido, dá vida para as suas ovelhas. E as ovelhas ouvem a voz do bom pastor. Esse bom pastor quer transmitir para os seus corações a nação de Arusha e a nação de Yahuru, que está sobre a terra. O bom pastor se chama Yahusha. Ele é o bom pastor que entrou pela porta e passou pela porta e apacentou as suas ovelhas com carinho, com amor, cuidou dessas ovelhas. Esse bom pastor, quero dizer para ti, todo o povo está sobre essa terra, está sobre os continentes. O pastor, homem, se diz pastor. Quer dizer para ti, pastores das dominações, igrejas, dominações, rabinos do judaísmo, ancião, sucessivamente, vidente do espiritismo, vocês não entrou pela porta. Vocês não entrou pela porta. Vocês não deu a vida pelas ovelhas. Não, você não deu. O mestre Yahusha não existiu cargo nenhum para ser pastores, para ser obreiro. Isso é um preceito legalista de homem criou para dominar o homem dentro de 4 paredes. O único pastor que entrou pelo curral das ovelhas, ela ouviu sua voz e conheceu e seguiu, se chama Yahusha. Ele é o pastor e a ovelha, a nação de Arusha. Ele deu a vida para as ovelhas e ele deixou escrito ali na primeira aliança, Ezequiel 34, sensivelmente, ai dos pastores que apacentam a si mesmos as ovelhas do campo. Vou ler aqui, ouvinte, na segunda aliança, no livro de João, que ele deixou ali para João antes da partida dele ser glorificado ali no madeiro, morto, tá, ouvinte? Morto, e o Yahweh ressuscitou dele dos mortos ao 3º dia, cumpriu as profecias ali, deixou escrito ali no plano oral, que é a aliança, a primeira aliança, a lei, que a João Ferreira fala lei, o judaísmo fala Torá, uma quer dizer, ouvinte, é a primeira aliança que o mundo religioso, político, os tempos religiosos políticos, que é a cristandade, o judaísmo, sinceramente,
fala Velho Testamento, Segunda Aliança. Na primeira aliança, ele confirmou a profecia do bom pastor, o pastor das ovelhas, que cuida das ovelhas. Aqui no livro de João 10, fala muito bem essa mensagem, que aos ouvidos de João, a partir dele ser glorificado no madeiro, que venceu os poderes das trevas, Satanás e a serpente, assim sucessivamente, venceu e resgatou o homem de volta ao paraíso, que esse homem veio cumprir as profecias de Adão em 5 dias e meio. 5 dias e meio ele cumpriu as profecias de Adão, que é no calendário 5 anos e meio. Ele teve aqui, confirmou essas profecias, teve aqui na terra. Vou ler aqui na segunda aliança, João 10, tal, telespectadores, nação de Arrus, está escrito assim: na verdade vos digo, que aquele que não entrar pela porta no curral das ovelhas, entrar pela porta do curral nas ovelhas, mas só por outra parte é ladrão sorteador. Quem só por outra parte, ouvinte, é ladrão sorteador. É o caso dos pastores. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo teu nome as suas ovelhas e traz para fora. A esse que entra pela porta, o porteiro está ali, abre as portas, e a ovelha ouve a voz do pastor e o segue. Quer dizer, para ti, pastores, videntes, missionários, você entrou pela porta do curral? O porteiro abriu a porta e a ovelha seguiu vocês? Foi vocês que foram ali no altar, o último altar, a morte dos cordeiros, dos bodes, a prefiguração do Messias aqui na terra, o cordeiro imaculado, sem mancha, sem pecado. O último foi ali, foi no madeiro, no altar, foi a Ruxa. Entrou no santuário dos santos. Na cortina, a cortina se abriu, não existe mais cortina, tá, obreiros? A última cortina que teve ali, ela foi rasgada de altos a baixo, do bramido, do marchia, dos hebreus ali no madeiro. Ele bramiu: Pai, perdoa eles não sabem o que faz. Ali ele venceu as trevas, Satanás, os seus demônios. Ele bradou ali com o seu sacrifício de expiação pelo pecado. Não existe mais sacrifício. Foi tudo ali no madeiro, foi puro, imaculado, onde que o mundo parou, as vestições parou, vendo a morte do Pai. Ele é o próprio Pai, tá, telespectadores? Ele é o próprio Pai ali no madeiro. O mundo parou, o sol entristeceu, que viu ali o fogo da ira sobre ele, a serpente. Trouxe o amado Adão de volta ao paraíso. Venceu ali as profecias do bom pastor. Aquele que sobe, ele está dizendo aqui que sobe pela outra porta é ladrão sorteador. Vocês não entraram pela porta. E o Criador Yahweh não se uniu ninguém a pastor na segunda aliança. E a Ruxa. Não existiu ninguém construir templo. Ele veio trazer religião. E não veio trazer dogma de homem. Ele veio resgatar as ovelhas perdidas da casa de Ahuru. Que a Bíblia fala em Israel, dos hebreus. E Ahudi, o povo de Ahudi está disperso. Ele vai trazer de volta aos braços do Criador. E as ovelhas ouvem a voz do seu bom pastor.
Eu sou o bom pastor, dá vida para as ovelhas. Ouvinte, aqui está essa mensagem. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai diante dela, e as ovelhas seguem, porque conhecem sua voz. As ovelhas ele tirou para fora e seguem, e conhecem sua voz. Eu conheço a voz do Salvador. Ele fala na alma, no seu intelecto, o Yahusha. Aqui ele começa as profecias, a nação de Yahusha, dos profetas da primeira aliança, que o povo religioso fala Velho Testamento. É a primeira aliança, a primeira testemunha. A profecia contra os pastores de Israel, diz a Bíblia aqui, João Ferreira. Eu quero falar com vocês, é Yahuru, tá? Yahuru, o povo hebreus. Veio a palavra do Altíssimo dizendo, Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz, ai aos pastores, assim diz ao Iarro, ai dos pastores de Israel, que apacenta a si mesmo, e não apacentará os pastores ovelhas. Aqui está essa profecia, na primeira aliança, confirmando a rebeldia dos pastores que apacentavam as ovelhas do pasto. Até fez essa analogia, fez essa parábola, aqui na segunda aliança, ele estava aqui, esse geminou, se fez carne e habitou no meio do seu povo, Yahuru, do povo hebreus, e falou, o pastor que apacenta si mesmo. Aquele que só pela outra porta é ladrão salteadores. É a profecia. Ele chama de ladrão. É as profecias ali na Ezequiel para os seus povos de Israel. Ele fez analogia com os pastores. Come a gordura e veste das lãs e degola o seu gado, mas não apacenta as ovelhas. Olha, que bomba! A ira do Eterno sobre esses pastores. Come as gorduras, e vós veste das lãs e degola o cevado, mas não apacenta as ovelhas. E as fracas não fortalecem, e as doentes não curassem, e as quebradas não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominaste sobre ela com vigor e dureza. Aqui é a profecia. Olha o que vocês faz. Fez a primeira aliança, faz agora a segunda aliança. Depois do partido do Messias, degola, come as gorduras, veste as lãs das ovelhas. Que é a gordura, ouvinte? Aqui era na primeira gordura. Eu transmiti para vocês. É o dízimo. As ofertas alçadas. Eu preciso falar com você aqui, ó, vocês comem a gordura e vós veste a lã e degola as cevadas, mas não apacenta as ovelhas, e as fracas não fortalecem. E as fracas, vocês fortalecem as fracas? Pastores, missionários, videntes, rabinos, anciões. Vocês estão no sistema religioso político, catolicismo, pontifo, papa, arcebispo, nos países. Vocês visitam as fracas, cura. Você cura, você cura quebrantadas, liga as quebrantadas, as desgarradas, e as desgarradas você traz de volta, que são do aprisco. Você vai à casa daqueles que não tem mais no templo, feito mão de homem. Quer dizer para ti, pastor, essa profecia é para vocês. O bom pastor que entrou pelas portas no curral se chama Yahusha. Você nunca entrou lá, você não é digno de se chamar pastor. Yahusha não instituiu ninguém que ser pastor, obreiro da casa, nem tomar dinheiro do povo. Ele está falando aqui, ó. Come as gorduras e vós veste da lã e degola o cevado, mas não apacenta as ovelhas. As fracas não fortalecem, e as doentes não curaste, e as quebradas não ligaste, e as derragadas não tornaste a trazer, e as perdidas não buscaste, mas domina sobre elas com vigor. Você domina agora com vigor. Você não visita, você não traz desgarrado do caminho.
que está parada, está doente, o lobo está visitando ela, o lobo das enfermidades, o lobo do desemprego. Você faz isso, pastor? Você é mentiroso. Tá, degola. Você come as gorduras, veste das lãs. Que as lãs? As vestes, as roupas você tem. Aquelas estão denudas, está sem veste, você dá a veste para ela? Bem, pastores, as profecias aqui na primeira aliança, ele veio cumprir. Falou aqui para os seus discípulos, para as nações dos hebreus: eu sou bom pastor. A esse o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chamam pelo nome. As suas ovelhas e as traz para fora. Constrói para fora as suas ovelhas, vai diante dela. E as ovelhas seguem e reconhecem sua voz. Será que as ovelhas seguem vocês? Ouçam a voz? Deus debater, pastores, o único pastor verdadeiro que entrou pelo curral, não subiu para outra parte e não desceu, ficou firme, e o porteiro abriu a porta e chamou Yahushua. Que essa Bíblia aqui, João Ferreira de Almeida, fala Jesus, tá? Yahushua nunca foi Jesus, e Jesus nunca foi Yahushua. E Yahushua é Hebreus, Jesus é o Tamos 8,14 de Daniel, de Ezequiel. 8,14 de Ezequiel é o Jesus, é o Tamos, criado por Roma. O cultor, o Salvador, Yahushua, ali tem o 3º século, ele está na pureza, imaculado, o Eterno se multiplicava, esquecia, e o povo via e cria no bom pastor. Os apóstolos, ali os Natzirir, os Aceito Caminho e Arrudi, vocês falam judeu. Eles estavam puros, não aceitavam os preceitos legalistas homens, os deuses da mitologia romana, que Diocleciano perseguia e matava o povo, queimava, fazia a fogueira dos livros hebreus, do livro Hebreus, livro hebraico e aramaico. E por que não queimar a Septuaginta? Aí, ô pastor, por que não queimar a Septuaginta? Por que não queimar a Vulgata? Que eles odiavam Yahushua. Os homens e as mulheres ouviam o bom pastor e cria, e as ovelhas ouviam a voz do pastor e seguiam. Os discípulos, tá? Vendiam as propriedades e repartia o pão com os pobres. Repartia todos, ali repartia essas propriedades. Os viviam unanimemente em comum, comendo, regozijando no Altíssimo Yahweh. Não era disso, mas vendia suas propriedades e distribuía ali o alimento, roupa e remédio para os doentes. Tu cura, hein, pastores? Aqui a profecia, aqui, ó, falando: as fracas fortaleceste e as doentes curaste, não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, as desgarradas se tornaste a trazer. Muitas vezes entristecem no coração dela. O bom pastor, o único que entrou pela porta no curral, deu a vida, chama Yahushua. Aqui, ó, no versículo 14: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, das minhas ovelhas sou conhecido. Versículo 11: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Você não deu a vida não, tá, pastor? Um que foi no madeiro, no Isaías 53, quem deu ouvido ou braço tendido ao Altíssimo? Yahweh.
que deu ouvido à nossa pregação, as boas novas. Ele foi ferido por Yahweh, levou sobre si todas as transgressões, as dores, por ferido de alma somos sarados. Nele está a paz, nele está a paz, ele nos trouxe a paz. Você trouxe a paz para o povo? Pelo curral das ovelhas? Ele falou antes de morrer essa mensagem para o discípulo. João ouviu, guardando sua mente, escreveu aqui, ó, a segunda aliança. Vocês chamam de Novo Testamento. A segunda aliança renovada com o sangue dele. Não foi com ouro, nem com prata. Nem com a palavra corruptível de vocês, não, tá? Com a palavra incorruptível, que é o nome dele. As ovelhas distanciado, perdida a casa de Ahuru. O Eterno está chamando. A casa de Ahuru. A casa de Israel está abrindo. João foi me dizendo. A casa está perdida, ele está chamando para o teu aprisco. Às vezes ouve a voz do bom pastor e o segue. E o bom pastor conhece as suas ovelhas. Sabe, vocês têm visitado os doentes? Tem curado? Curaste? Tiago, ele disse ali para ler, a partir do Messias, ele disse ali, Tiago, que a religião pura, Tiago 1 e 27. Vou ler 26, tá, telespectadores? 26, para entender um pouco a mensagem. Eu leio todo o livro 1, que se chama de capítulo 1, eu leio todo, eu entendo toda a mensagem aqui, tá? Se alguém entre vós cuida de ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana seu coração e religião de leilão. Aqui está a mensagem de Tiago por aquela época. Por estar querendo voltar para os deuses da mitologia grego-romana. A acusação. É isso que vocês fazem. Se alguém entre vós cuida de ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração e a religião disso é em vão. Se não refreia a sua língua, a sua religião é em vão. Tá? Você onde você está? Onde você está aí? Ó? Dentro dos dogmas de homem, dentro do catolicismo, dentro do cristianismo, dentro do judaísmo, dentro do islâmico, dentro da maçonaria. A acusação, tá? A língua má. E a religião pura e imaculada para com Yahweh, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar a sede da corrupção do mundo. A religião pura e imaculada com o Pai, Yahweh, com Yahweh e o Pai, é esta: visitar os órfãos e a viúva nas suas tribulações. Vocês, pastores, videntes, missionários, rabinos, mestres, você visita os órfãos e a viúva nas suas tribulações e guarda da corrupção do mundo. O que é a corrupção do mundo? A corrupção da avareza, a corrupção na carne. Você guarda. Você ensina as ovelhas certo? O caminho de Yahusha, você fala que Jesus nunca foi Hebreus. Esse Jesus que apresenta aí, você apresenta aí, é Jesus da mitologia romana. É Jesus de 8 e 14 de Ezequiel. É o bezerro de ouro lá no deserto. Vocês visitam? Yahusha disse para Tiago, fala para o povo essa mensagem. Aqui não refreia sua língua. Não refreia sua língua. Antes engana o seu coração, a religião desse é em vão. Se não refreia sua língua, sua religião é em vão. O Criador, o Altíssimo, não habita o tempo feito mão de homem. E nem servido por mão de homem, tá? Se ler lá em Atos Apóstolos 7:17, Areópagos, o altar, o Deus desconhecido, se fala Deus, é Yahweh desconhecido. Esse que vos anuncia, Areópago. Vocês estão tão supetiosos. Vocês estão supetiosos. Ateniense. Você é ateniense, pastores. Você não entrou pela porta, você não deu a vida para ninguém. Você é idólatra, você é avarento. Você oprime as ovelhas com rigor.
Está aqui escrito aqui, ó. Está escrito aqui, ó. A fraca não fortalece, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a derragada não tornaste a trazer. Mas domina sobre elas com rigor e dureza. Vocês dominam com ela com rigor e dureza. Dureza o quê? Que acusando, comendo as gorduras, vestindo de lã, a gordura são dízimos e oferta. Você toma do povo. É com dureza, com rigor. Isso você dá conta no dia do juízo final. No dia salvo você do teu corpo. Foi enquanto com o Messias dos Hebreus. Ele vai jogar sua alma, assim, botar o nome dele, tá, o pastor? O nome dele na sua alma. É Yahusha, os copista, ocultor, no 3º século, no ano 305, implantou Deus, Jesus, Senhor, Israel e Amém na Bíblia. Fez a transmudação do nome. Nome para não traduz, tá, pastor? Até permitir que eu escurecer os corações dos homens no Conselho de Nicéia. Vocês faz com arrogância, com dureza aos corações, dominais sobre elas com rigor e dureza. As fracas, está aqui, não fortalecer. Você fortalece as fracas, como você disse, aí, estou no altar de Deus sim, de Zeus, e ela não está aí não. Quer dizer, para ti, pastor, nosso corpo é o templo, morada do Espírito, nosso corpo é santo, o coração. Ali, 3,16 de Coríntios, se vós destruir o corpo é o templo do Espírito. O Iá destruirá o seu corpo. Destruirá o teu corpo nas enfermidades, na avareza, na acepção de pessoa, dominados com rigor e com dureza. A avareza é pecado, tá, pastores? Aqui está essa mensagem, a profecia contra os pastores infiéis. Vocês são infiéis. Vocês são infiéis ao Yahusha, que deu a vida para as ovelhas, entrou pela porta no curral. Aquele subir por outra porta é ladrão salteador. Vocês é ladrão salteador, a palavra está dizendo. Vou dar uma mensagem aqui, que está escrita aqui. Aqui em livro de Mateus, fala essa profecia, 25 de Mateus, o fim do sermão profético, a vida eterna e o castigo eterno. Essa profecia, quando sua alma for prestar conta, ali sair do seu corpo perante o tribunal de conta, ao juiz, ao tribunal de conta, ali perante o Yahusha. 25. Ele dirá assim, e 34, então dirá o rei ao que estiver à sua direita, vinde bendito de meu pai, pois se é herança do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Desde a fundação está para esse reino, tá? A nação de Yahusha, a nação de Yahru, a nação dos hebreus, a nação de Yahuru. Desde a fundação está preparado, que é o Messias, o Cordeiro, o pastor, o bom pastor, que deu a sua vida para as ovelhas. Ele está dizendo aqui, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e me hospedaste, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Você faz isto, pastores? Você faz isto? Você faz, tive nu, me vestiste, tive doente, me curaste? Você dá remédio para suas ovelhas? Você diz que é o bom pastor, que eu estou no altar. Que altar? Altar é morte, rapaz. Um que foi no altar e morreu, uma só vez, em torno ali, no Yom Kippur, uma vez por ano que eles faziam, foi Yahusha. Não existe mais Yom Kippur, não existe mais altar. É prefiguração, é sombra. A vida do Messias da primeira aliança cumpriu essas profecias. Aqui está essa profecia que ele falando aí para os discípulos apóstolos, anda a partida dele. Ele falou oral, ele escreveu essa segunda aliança no livro de Mateus para
admoestando o teu povo, as tuas ovelhas aqui. Então dirá o rei aos que estiver à sua direita: vinde bendito meu Pai, por herança, o reino vós está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e me hospedaste, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então o justo lhe respondeu e disse: Altíssimo, quando te vimos com fome, deste-me de comer, e com sede, deste-me de beber. Aqui o justo falando para ele, tá, pastores, ouvintes, ovelha. Essa profecia se cumpriu aqui da segunda aliança, o eterno professor Ezequiel. A profecia contra os pastores infiéis na casa de Israel. Essa profecia o eterno fez. O Yahweh, que ele mesmo se geminou, se fez carne, cumpriu essas profecias. Ele deu água, deu de comer, saciou o povo. O discípulo fez a mesma coisa, os discípulos após que tinha suas propriedades, eles mesmos vendiam suas propriedades, distribuíam com as ovelhas pobres, não era dízimo, não era dinheiro, eles tinham tudo em comum, eles vendiam, associavam os pobres, crente em Arusha. Não é tempo feito mão de homem, não. Não sabeis vós que são casa espiritual e sacerdote santo para apresentar ao Eterno um culto de ação, graça, ação espiritual ao Eterno? Pedro falou essa profecia. Nós somos casa espiritual, sacerdote santo. 5, 2 e 5. O 20. E Arusha cumpriu as profecias do bom pastor. Ele é o bom pastor, entrou na porta, no curral, fez as ovelhas. A ovelha ouviu sua voz, o conheceu e o seguia. As ovelhas. Aquele sobe por outra porta, é ladrão salteador. Quando eu vi a voz do Espírito, eu saí da dominação, eu saí do Egito, eu saí da Babilônia. Se eu ouvir a voz hoje, sai dela, povo meu, para não contamineis com a praga desse livro, dessa Apocalipse. Sai dela, para não ser participante das pragas que há cair sobre a Babilônia. 18:4 de Apocalipse. E Arusha saciou a fome do povo e a sede, e curaste as enfermas, e ligaste aquela que estava quebrada, e curaste. Você faz isto? Você faz isso, pastores? Você faz isso, missionário? Você faz isto, rabino da sinagoga do judaísmo, o islâmico, onde você está? O bom pastor é o único homem só, não existe mais pastor. Um só batismo, um só Yahweh, um só mediador entre Yahweh e o homem. Quer dizer, para ti, ouvinte, o bom pastor se chama Yahushua. Ele é o único, ele é a porta. E a porta que ele entrou, ouvinte, essa porta está fechada. Ele entrou nessa porta e abriu ela e ele fechou essa porta. E a porta está fechada. Ele não entrará mais por ela. Ele já entrou, ele abriu a porta, entrou e fechou, ela está fechada. Ele vai vir jogar o reino da besta. Isto. E o reino dele com as suas ovelhas aqui na terra. A restauração do templo já foi feita pelo Yahushua. Não existe mais templo. A restauração do templo é o nosso corpo espiritual, o nosso corpo físico, o nosso coração em adoração, em súplica, em espírito e verdade ao Criador. 44, Ezequiel é a porta, vou ler aqui. A restauração da porta,
reformado o ministério do santuário. O ministério reformado foi isso aqui. A reformação, a restauração pelo sangue do Cordeiro ali nas portas. Ali os umbrais das portas foi restaurado. Aí a ovelha, o Pascual perfeito foi ele. Vou ler aqui, 44:2. Disse o Altíssimo: esta porta estará fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Altíssimo e a de Israel entrou por ela, e por isso estará fechada. Está fechada. Ele entrou por ela e passou, fechou. Ninguém entrará nela. Está fechada. Lá no tempo físico. Ele já passou por ela, está fechada. Ele abriu para nós passar. Pelo torcente de amarelo de madeira, pelos umbrais. Está fechada. Ó. E disse o Altíssimo: essa porta estará fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Altíssimo e a de Israel entrou por ela, e por isso estará fechada. Quanto ao príncipe, ele ali assentará como príncipe para comer o pão diante do Altíssimo, pelo caminho do vestíbulo da porta entrará, e por esse mesmo caminho sairá. Ele comeu, tá, vídeo? Ele comeu com os discípulos. Ele entrou, ele saiu vitorioso. Resgatou o Adão de volta. As profecias se cumpriu ali com ele. O bom pastor deu sua vida. O bom pastor, nada lhe faltará. Deitar no faz verde pasto, e guia imensamente as águas tranquilas. O salmista Davi disse, e o Espírito do Yahweh falou no subconsciente de Davi: a porta está fechada, ninguém está por ela, já passou e fechou. Nós estamos com ele, ele não está com ele ali no milênio, ó, participando da ceia, no milenar com ele. Ó, quando o príncipe, ele é o príncipe, ele ali sentou-se como príncipe para comer o pão diante do Altíssimo, pelo caminho do vestíbulo da porta entrará, e por esse mesmo caminho sairá. Por mesmo caminho entrou e sairá. Ouvinte, a profecia se cumpriu. Ninguém é digno de ser pastor. Ninguém. Ele não se o cargo para ninguém. Nós somos servos. Nós somos servos do Criador. E os demais irmãos que estão em Arusha, do outro patamar, servindo o Yahweh fora do sistema. E Arusha é o meu pastor. E nada me faltará. As profecias se cumpriu, está se cumprindo. Se cumpriu aqui. Que entrou pelas portas e saiu, ninguém entrava por ela. Você entrou pela porta, o pastor? Você entrou na porta do curral? E o porteiro abriu a porta para o Messias passar e as ovelhas? Subiu pela porta? Tu é um ladrão sorteador. É o Messias que está falando com o seu coração. Não adianta dizer que Deus está me dando tempo. Isso é mentira. E não deu tempo para ninguém. Não mandou ninguém fazer tempo, tomar dinheiro de ninguém. Comer a gordura e as lãs das ovelhas. Dominar com rigor, com dureza, que vocês fazem. Com falsidade, com avareza no coração. Esse Arusha, ele não faz isso. Que ele é amoroso. Ele é o príncipe da paz. Ele é o conselheiro. Ele está no caminho, que ele é a porta. Tem que passar pela porta. E você, pastores, anciões, videntes, vocês não são pastores. Vocês são os mentirosos. A profecia
é contra os pastores infiéis. Vocês são infiéis, a aliança estava infiéis. Ele fez as ovelhas, cordeiro, manco, doente. O Eterno reprovou eles. Ali no Inter bíblico, o Eterno chamou de feiticeiros, de adultos, fala falsamente. Leia o livro de Apocalipse, leia o livro de Malaquias 3, todo. Aquele anjo fala ali, é o João Batista, para preparar um caminho do povo de Israel, Yahuru, para se ver o Messias. O Messias, Yahu, foi até o Rio Jordão se apresentar para a nação de Israel, que a Bíblia João fala, mas Yahuru, se apresentou e batizou. E a voz bradou ali, na nuvem a voz do Yahu, esse é o meu filho amado que me comprasse. Ali se revelou para os fariseus, para os escribas, que não conheciam o Messias. É o Cordeiro, a porta. Eu estou dentro dessa porta. Ele é meu pastor, está guiando meus caminhos, meus pensamentos. Ele foi ali no ano 5.500, cumpriu essas profecias. Faz 250 anos, 280 anos, desculpa dizer, 280 anos que o Messias esteve aqui na Terra. O calendário judaico fala 5.780, menos 5.500, 280 anos que o Messias esteve na Terra. No ano 1740, 5 dias e meio, o Messias esteve aqui na Terra, veio aqui na Terra. Ele esteve aqui na Terra. Nós estamos nesse calendário judaico, calendário judeus, 5.780, no ano 2020, judaico, no ano 2020 é o calendário. No ano 740, no livro da Apocalipse narra o Messias, os 5 anos e meio, 5 dias e meio cumpriu as profecias. Então, querido, o calendário é esse. Não é 2000 anos que teve na Terra, não, tá? Esse calendário aí é falso. O calendário é o dia da criação. Não vou falar tudo hoje, aqui não dá tempo, o tempo nos espera, mas o calendário com o Messias ocultou também do povo, obscureceu os seus corações. Que ele é a porta, ele já entrou pela porta, a porta está fechada. Ele entrou na porta do curral e abriu, o porteiro abriu a porta do curral e as ovelhas ouviram a voz e saiu junto com o pastor. É esse pastor verdadeiro que deu a vida no altar. Não esse altar, se chama de altar de tribuna. Lá na política, no Congresso, tribuna, tá? Vocês são políticos. O eterno, o reino dele não é desse mundo. O reino dele é reino espiritual. Ele vai vir aqui, não vai ser esse tempo que está sendo aí não, tá? Esse tempo do terceiro tempo não vai entrar lá não. Não vai entrar não. Tempo corrompido. Ele vai vir com as hostes celestiais, os querubins, serafins, o Miguel Arcanjo, jogou o reino da besta. Jogou o reino da besta aqui. Ele não vai ser esse tempo não. Ele não precisa de tempo feito um monte de homem. Nem ser servido por homem, tá, gente? Se ele bem